A gente inicia o ano normalmente aí fazendo planejamento para o ano todo. E muitas vezes a gente chega lá no final de ano e a gente não conseguiu realizar todos os sonhos. Será que a gente tem que se frustrar por isso? Eu converso agora com a psicóloga Grace Bussoleto. A Grace já esteve aqui no nosso programa e nós conversamos sobre felicidade. Hoje ela retorna e nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas metas que a gente planeja lá no início do ano e que chega no final do ano, às vezes nem a metade delas a gente conseguiu cumprir, né, Grace? Seja bem-vinda aqui ao programa novamente e vamos falar um pouquinho então sobre esse compromisso que muitas vezes a gente acha que tem que cumprir, que é uma coisa, é uma obrigação, mas que na verdade não é, né? Nili, obrigada mais uma vez pelo convite. Realmente, na última entrevista, eu tive muitos retornos positivos e isso é fruto do teu trabalho, que é muito bem feito. Querida, obrigada. Mas é interessante falar sobre isso agora que a gente está encerrando o ano, né, Nili, porque o que acontece? Quando encerra o ano, quando vamos iniciar um novo ano, o ser humano precisa dessa esperança de que o ano vai virar e que eu posso fazer diferente, que eu posso fazer melhor, que eu posso mudar hábitos, mudar comportamentos, melhorar relacionamentos. E é muito comum a gente desejar um bom ano para as pessoas, tenhamos um bom ano. Eu gosto de pensar que a gente precisa construir um bom ano, que a gente precisa fazer acontecer nesse bom ano. O que eu vejo muitas vezes é que a gente cria metas, muitas vezes ideais, pautadas em metas de outras pessoas, e que a gente não consegue dar conta delas ao longo do ano. Então, o que eu acho muito importante, assim, quando a gente está encerrando agora, estamos encerrando 2021, né? Da gente poder rever o que a gente fez durante esse ano, aquilo que a gente conseguiu alcançar. A gente talvez alcançou metas que a gente nem tinha programado, mudanças que nem estavam nos nossos planos, que a gente conseguiu realizar, e construir metas pautadas na nossa vida real. Eu vejo assim, principalmente no consultório, as pessoas se sentem tão pressionadas, parece que a gente quer fazer em dezembro compensar o que muito a gente não fez durante o ano todo. E isso causa muita ansiedade. E aí são encerramentos, Natal que se aproxima, férias, enfim. Então o que eu acho muito importante, essa questão da frustração que gera, é primeiro olhar se essas metas são realmente plausíveis dentro da sua vida. Se aquilo que eu estou planejando, aquilo que eu estou aspirando de mudanças faz sentido para mim. Existem mudanças que são muitas vezes planejadas ou construídas e eu não levo em conta a minha realidade, minha rotina. Por outro lado, existem mudanças que a gente não planeja, mas que acontecem durante o percurso. Então, por exemplo, quantas pessoas agora na pandemia se redescobriram, mudaram de funções, mudaram de rotinas, mudaram de hábitos, sem que isso fosse planejado lá em janeiro. Então, o que eu acho importante agora? Quando for virar o ano, entender que essa virada do ano, ela traz uma esperança que é importante, né? Que ela é importante para a gente fazer uma mudança de estilo de vida ou de metas, aquilo que for importante para si, mas principalmente entender que elas precisam acontecer no passo a passo. Não é janeiro, janeiro é um mês de mudanças, né? Todo mundo vai para academia, todo mundo quer começar a ler mais e as pessoas vão criando rotinas ou metas que ao longo do ano fica difícil sustentar. Então, acho que é o ponto a ponto, é o passo a passo, é entender como é que é a minha rotina, por que essa meta é importante. Normalmente a gente acaba só olhando para aquilo que não deu certo, mas fazer uma retrospectiva, né? E ver o que você conseguiu conquistar aí das tuas metas, do teu planejamento, seja mais importante. O que você me diz? Nili, eu acho que até para quem está nos ouvindo é tão importante a gente fazer uma retomada do ano que passou. Porque é importante que a gente perceba mudanças que aconteceram, mudanças que nós realizamos, conquistas que nós alcançamos. Somos sobreviventes de 2 anos de pandemia, né? Muitas pessoas perderam pessoas queridas, muitas pessoas precisaram se adaptar a novos trabalhos, a novas rotinas. Então eu acredito que se você for planejar um 2022 só olhando com o que ficou devendo em 2021, isso vai te gerar muito mais ansiedade, frustração e até depressão do que se você conseguir olhar com aquilo que foi feito, aquilo que foi conquistado, que foi realizado e que às vezes nem entrou na tua meta em janeiro, mas que você consiga ver tudo isso também com bons olhos. Porque a tendência do ser humano é sempre olhar para o débito, não olhar para o crédito.
é olhar para aquilo que faltou e não para aquilo que se conquistou. E isso muitas vezes gera frustrações. Então eu acredito que para a gente fechar o ano com chave de ouro, é importante sim eu perceber aquilo que eu almejei e não conquistei e entender por que eu não conquistei. Podem ser circunstâncias externas, mas aquilo que estiver no meu controle, eu fazer da melhor forma, recalcular minha rota. Eu, por exemplo, tinha a meta de ler um livro por mês em 2021. Não consegui. Duas. Então. E se eu olhar para trás, o que pode ter acontecido? Trabalhei bastante, então eu não preciso só olhar, poxa, eu não li. Poxa, mas eu trabalhei mais do que eu esperava. Eu não tinha tanto hábito da corrida, eu consegui colocar. E talvez isso ocupou um pouco o tempo da leitura que eu planejei. Então a gente vai fazendo um equilíbrio para perceber que nós possamos evoluir com o tempo que passa, né? Não só deixar o tempo correr, mas a gente aproveitar o tempo que passa, olhar para as mudanças que a gente conseguiu fazer, entender aquelas que a gente não conseguiu executar, mas com compaixão. Eu acho que o ser humano ele se critica com muita facilidade. Tanto criticamos quanto nos autocriticamos. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva daquilo que ficou pendente, mas entender, é uma meta que eu preciso levar para 2022 e aquelas que eu consegui alcançar, conseguir manter para o próximo ano. Eu acho que a regra de ouro é cuidar da nossa saúde mental, cuidar dos nossos relacionamentos, ter saúde física, poder ter mais proatividade, mas eu acho muito importante falar sobre essa esperança que o ano novo traz para nós. Essa esperança de um ano melhor, mas que nós possamos fazer um ano melhor também. Se fosse para você planejar o ano hoje, digamos o teu ano, de que forma você acha que seria feito esse planejamento para que você não se frustre de novo lá no final do ano que vem? Eu acho que é interessante a gente fazer a retrospectiva. Então, por exemplo, eu tive um ano que eu trabalhei bastante. Será que em 2022 eu teria tantos compromissos quanto eu tive esse ano? Será que isso eu consegui equilibrar os pilares da minha vida? Isso eu acho importante. Eu planejo para meu 2022 e eu começo o ano fazendo aniversário dia 1º. Então, o meu ciclo realmente se renova ali. Eu sempre busco assim, cuidar mais da minha saúde, de ter mais tempo com os meus filhos, de melhorar o meu trabalho, melhorar a minha formação, ter um autocuidado preservado. E eu consigo, na minha retrospectiva, ver o que ficou pendente. Eu acho que essas pendências eu vou tentar aperfeiçoá-las em 2022. Então, manter as mudanças que me fizeram bem, tirar aquelas metas que fazem sentido para outras pessoas, mas para mim não faz sentido, né? E colocar metas que sejam plausíveis, alcançáveis, e aí eu não digo que a gente tem que ter meta pequena, porque a gente se subestima às vezes, mas que a gente possa, no passo a passo, mês após mês, fazendo essa contabilidade que a gente só faz em dezembro. Como é que eu fechei janeiro? Como é que foi janeiro para mim? Porque às vezes, Nelly, o que a gente faz, a gente passa o ano e chega esse final do ano, a gente está tão cansado que a gente nem consegue planejar o outro ano. Então dá esse tempo das férias, descansar, mas eu faria dessa forma. Eu estou planejando e eu faço isso com meus pacientes em dezembro. A minha última consulta do ano é sempre assim, o que foi 2021, quem é a Grace de janeiro a dezembro de 2021 e quem será a Grace para 2022. E não tem coisa melhor do que a gente estar de bem com a gente mesmo, se amar mais, se cuidar mais, vai ser uma coisa bem natural. Eu queria agora que você deixasse então uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem de ano novo. Ai, Nelly, que seja um ano mais leve, que a gente possa tornar 2022 um ano mais leve. Nós tivemos muitas superações em 2021. Cada pessoa teve, talvez, pessoas tiveram mais perdas, mais conquistas, mas que a gente consiga entender que não é o ano novo que nos traz um ano mais leve. Nós somos responsáveis por esse ano mais leve. E se for preciso, se priorize, se cuide, crie metas plausíveis, que te gerem muito mais satisfação do que frustração. E se de início é muito difícil cumpri-las, faça. Fazer algo por nós é fundamental e necessário. Eu desejo aqui de coração a todos que estão nos assistindo e a você, Nelly. Com certeza, 2021 foi um ano muito bom para mim. E um dos grandes presentes também foi estar com você em 2 momentos. E que Deus abençoe o próximo ano de todo mundo. Adorei. Muito obrigada. Obrigada. Que Deus abençoe, viu? Obrigada. Encerrando o programa de hoje, desejando a todos vocês uma linda virada de ano, que vocês possam estar aí junto das pessoas que vocês mais amam,
né? Junto da família, junto dos amigos, comemorem bastante. É um momento de comemoração, é um momento para a gente se abraçar, trazer para perto da gente aquelas pessoas que a gente de repente aí não viu durante todo o ano, né? E comemorar muito, porque o ano de 2022 está aí batendo na nossa porta e com certeza será um ano muito produtivo, um ano com muitas alegrias e muitas realizações. Então eu desejo para vocês um feliz ano novo. Um beijo, gente. Eu volto no próximo ano. Daqui uma semaninha praticamente, com muito mais Espaço News Santa Catarina para vocês.